Dizem que beleza não põe mesa. Será? Quando eu era criança eu via sempre alguns ditados, né, sobre beleza. Outros que diziam, me perdoe as feias, mas beleza é fundamental. São bordões que a gente vem escutando desde, né, os primórdios, né, pelo menos desde a minha infância. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre beleza. Por quê? Porque a partir de hoje se iniciará a série A História do Miss Brasil. E hoje o primeiro episódio. Então estou aqui para lhe convidar a acompanhar esses episódios, né? Toda semana. Cada semana uma nova história, para vocês conhecerem a fundo a história do Miss Brasil, como tudo começou, a origem, as primeiras misses, até, né, a última que está reinando. Então, fique atento, sempre olhando aqui os nossos vídeos. Toda semana vai sair um novo episódio. E aqui eu te convido para assistir esse primeiro episódio, que é para vocês ficarem logo saboreando um gostinho, né, dessa história que é tão bonita, que pouca gente não sabe. Tantas reviravoltas, né, tantos fatos inusitados que aconteceram. Então, a partir de hoje, irá começar nossa série, né? E vocês estão convidados, né, para participar, assistindo, comentando, compartilhando, curtindo, né, e também se inscrevendo, por que não? Então fique com o primeiro episódio, a história do Miss Brasil. O Miss Brasil é o mais tradicional concurso de beleza feminino realizado anualmente e que visa eleger entre as representantes de cada unidade federativa do país a representante nacional da beleza da mulher brasileira. A vencedora de cada edição representa o país no Miss Universo. O concurso existe desde 1954, quando a baiana Marta Rocha tornou-se a primeira Miss Brasil. O Brasil, desde então, só não participou do Miss Universo em 1990. Desde o ano de 1900, eleições de uma Miss Brasil já existiam no país, mas de maneira não consecutiva. Violeta Lima de Castro, como apelido Bebê, é considerada a primeira de todas, eleita neste ano. Apesar de existirem registros históricos que afirma inclusive que uma francesa naturalizada brasileira tinha sido a primeira Miss ainda nos tempos do Império, em 1865. Em concursos sem continuidade anual, outras jovens também foram agraciadas com o título da primeira metade do século XX, como a santista Zezé Leone em 1922, que teve o seu busto esculpido em praça pública. Virou nome de música, de receita culinária e de locomotiva da Estrada de Ferro Central do Brasil. E é por várias fontes considerada a primeira delas eleita em um concurso organizado. Teve também a carioca Olga Bergamini de Sá em 1929, a gaúcha Yolanda Pereira em 1930, as cariocas Ieda Teles de Menezes em 1932 e Vânia Pinto, a primeira modelo profissional brasileira, em 1939, e a goiana Jussara Marques em 1949. Costumeiramente, eram moças escolhidas entre a sociedade brasileira tradicional daquela época. O concurso oficial, como existe hoje, começou a ser realizado regularmente em 1954, na boate do Palácio Quintandinha, então em um hotel Cassina, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
A partir daí, anualmente, com a interrupção em apenas um ano, as eleitas tiveram a tarefa de representar o Brasil, com beleza e elegância, no concurso de Miss Universo, criado nos Estados Unidos 2 anos antes. Os maiôs Catalina, fabricados na mesma Petrópolis por uma malharia local sob licença da Catalina Swimmit, fundadora e patrocinadora do Miss Universo e do Miss Estados Unidos desde a sua criação. Hoje é empresa do grupo norte-americano e Emotion Group. Desde aquela época passou a patrocinar os concursos, fornecendo os maiôs para as misses e criando uma nova imagem intimamente ligada ao evento. Foi a Catalina que então realizava um concurso de beleza de maiô na praia de Long Beach, na Califórnia. A empresa criadora do Miss Estados Unidos e do concurso internacional, depois que a vencedora do já existente Miss América recusou a usar, por questões morais, seu maiô na edição de 1950. E agora vamos conhecer mais um pouquinho a fundo, dessas misses que foram percursoras, de toda essa história aí do Miss Brasil, dessas meninas que estão aí hoje em dia. Elas foram a base, de todo esse concurso. Mas afinal de contas, quem foi a primeira Miss Brasil? Quando Marta Rocha faleceu em 4 de junho de 2020, muitos jornais noticiaram que ela foi a primeira Miss Brasil, o que gerou algumas dúvidas, com razão, quanto ao pioneirismo de sua coroa. Tecnicamente, Marta Rocha, consagrada em 26 de junho de 1954, é sim a primeira Miss Brasil por uma questão de direitos de propriedade. Apenas o concurso, ainda em vigor, é considerado oficial. Mas antes da baiana, das 2 polegadas a mais, existiam sim no país outros concursos com o mesmo nome, porém em concursos não oficiais. Os concursos oficiais de Miss Universo começaram em 1952, na cidade de Long Beach, na Califórnia, para promover uma marca de maiô. O Brasil só iniciou sua participação em 1954, quando a baiana Marta Rocha classificou-se em 2º lugar, justificado pelas lendárias 2 polegadas a mais. Comentário de um dos jurados, ouvido pelo jornalista João Martins, da revista O Cruzeiro, que publicou a notícia até hoje comentada. Existem várias versões do concurso Miss Brasil, porém o único Miss Brasil realmente é o que elege a representante do país para o Miss Universo. Outras misses. Em 1900, Violeta Lima Castro, mais conhecida como Bebê Lima Castro, tornou-se a primeira Miss Brasil. O concurso, entretanto, foi organizado pelo jornal Rua do Ouvidor e apenas moças da alta sociedade e residentes no Rio de Janeiro podiam se inscrever. Nascida em Paris, em 1879, era filha de brasileiros e foi registrada no Consulado do Brasil, na França. Foi atriz e cantora e chegou a se apresentar para Mussolini. Ela faleceu em 1965. Em 1865, alguns historiadores consideram que existiu uma Miss Brasil anterior a Bebê de Lima Castro, a também francesa Aimée. O pesquisador Briço de Abreu considerava Aimée a primeira Miss Brasil eleita no século retrasado, em 1865. Nascida em 1845, ela tinha 19 anos quando veio ao Brasil, onde se tornou uma estrela dos palcos. Normalmente apresentou-se em operetas, logo tornou-se muito popular por aqui. Em 1865, o jornal Diário do Rio criou uma enquete para eleger qual era a mais bela e linda artista do Rio de Janeiro. Aimée foi eleita pelo voto popular e Machado de Assis fez uma crônica tecendo elogios à sua beleza. Para muitos, vencer este pleito, onde novamente só participavam concorrentes do Rio de Janeiro, daria o título de primeira Miss Brasil para Aimée. Incomodando a alta sociedade conservadora, a atriz praticamente foi expulsa do Brasil
para não ser um mau exemplo para a juventude. Infelizmente, não existe registro de sua morte. Em 1912, outro concurso promovido por um jornal carioca, Gazeta de Notícias, restrito apenas às residentes do então Distrito Federal, o jornal estampava em suas páginas um compom para ser recortado e nele podiam ser indicado qualquer nome de jovens cariocas. A que tivesse mais compons vencia. Na verdade, era apenas uma estratégia para vender mais exemplares do periódico. A vencedora foi Noêmia Nabuco de Castro, com 5.860 votos, que foi realizado no dia 3 de abril de 1912. O nome do concurso era Beleza do Binóculo, cujo Noêmia ficou em primeiro lugar. O prêmio da época era um frasco de perfume. E uma curiosidade é que Nair de Tefé, a primeira caricaturista brasileira, e talvez do mundo, foi uma das finalistas. Em 1913, ela se casaria com o Marechal Hermes da Fonseca e tornaria-se a primeira dama brasileira. Em 1923, aconteceu o primeiro concurso nacional de beleza que aceitou inscritas de todo o país. Organizado pela Revista da Semana e pelo jornal A Noite do Rio de Janeiro, ele foi iniciado em 1921 e pedia que as concorrentes enviassem fotografias para sua redação. Um júri formado pelo pintor Batista da Costa, pelo escultor Correia Lima e pelo caricaturista Raul Pederneiras. Enfim, elegeram a paulista Zezé Leone em 1923. Nascida em Campinas, Maria José Leone nasceu em 1 de dezembro de 1902. Na verdade, ela foi eleita a mulher mais bela do Brasil. Ao contrário de suas antecessoras, não era artista, ou da elite, mas sim filha de uma alfaiate radicada na cidade de Santos. Ela já havia vencido um concurso de beleza organizado pela revista santista Flama em 1920. Zezé Leone se tornou uma celebridade brasileira, fez campanhas publicitárias, foi homenageada com uma locomotiva com seu nome, foi cantada no Foxtrot Vênus, de José Francisco Freitas, o Freitinhas, e tal como a Marta Rocha, ganhou um doce com seu nome, o creme Zezé Leone. Em 1923, ela estreou o filme Sua Majestade, a Mais Bela do Brasil, realizado pelo estúdio Botelho Filho. Mas a vida artística durou pouco. Em 1924, ela se casou com Lincoln Feliciano da Silva, futuro prefeito de Santos, e deixou os holofotes. Zezé Leone faleceu em 1965. Em 1929, organizado pelo jornal carioca A Noite, o concurso foi vencido pela carioca Olga Bergamini de Sá. Didi Calher, a Miss Paraná, ficou em segundo lugar. Didi gravou discos e mais tarde tornaria-se uma poetisa muito à frente de seu tempo. A cantora e atriz Laura Soares disputou com Olga o título de Miss Guanabara. Mais tarde, em 1936, ela se tornaria a primeira pessoa brasileira a aparecer na televisão nos Estados Unidos. Olga Bergamini de Sá viajou para os Estados Unidos, onde disputou o concurso não oficial do Miss Universo. Em 1930, revoltados com a derrota de Olga no Miss Universo no ano anterior, o Brasil resolveu criar o seu próprio Miss Universo, paralelo ao concurso então realizado pela página internacional de pulcritude. A gaúcha Yolanda Pereira não só foi eleita a Miss Brasil daquele ano, como, pasmem, também ganhou o título brasileiro de Miss Universo. Nos Estados Unidos, no outro concurso, Dorothy Dell sagrou-se a vencedora e ela se tornaria atriz em Hollywood, mas faleceu com apenas 19 anos de idade. Em 1932, não houve concurso de Miss Brasil por aqui. Porém, devido às reclamações dos brasileiros com o concurso de Miss Universo desde 1929, um grupo de jornalistas brasileiros radicados na França, incluindo Brice de Abreu, elegeram em um restaurante a Miss Brasil daquele ano. As candidatas eram jovens brasileiras, residentes ou de passagem por Paris. A pianista Ieda Teles de Menezes, filha da cantora Julieta Teles de Menezes, foi a escolhida para representar o Brasil no Miss Universo daquele ano.
que foi vencido pela Miss Turquia, Keriman Halis, em 1932. Em 1939, devido ao começo da Segunda Guerra Mundial, o antigo concurso de Miss Universo, que era realizado na cidade de Galveston, nos Estados Unidos, foi encerrado. Mas o Brasil já havia elegido seus representantes estaduais no ano anterior. E em um evento realizado no Cassino da Urca, a carioca Vânia Pinto foi eleita Miss Brasil. Vânia é considerada a primeira modelo profissional brasileira. Em 1949, ocorreu o último concurso extraoficial da chamada fase jurássica do Miss Brasil. Foi realizado no Hotel Quintandinha, em Petrópolis, e sagrou a goiana Jussara Marques como campeã. Maria da Glória Drummond, a representante de Minas Gerais, mais tarde se casaria com o colunista social Ibrahim Suede. Jussara tornou-se uma celebridade brasileira e gozou do reinado por 5 anos, até a eleição da Marta Rocha em 1954. 2 cidades foram batizadas com seu nome, Jussara, uma em Goiás, em 1950, e outra no Paraná, em 1952. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, desse primeiro episódio. Teve coisas que eu não conhecia, acredito que você também. Quando nós entramos no projeto, nós entramos a fundo na pesquisa. E eu também vou aprendendo com vocês. Se você gostou do episódio, está no pelo segundo episódio, você pode se inscrever. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para novas notificações. Toda vez que o canal enviar um novo vídeo, o YouTube vai e te avisa, tá certo? Então você pode comentar, para dar um engajamento no vídeo, pode também compartilhar e também curtir, tá certo? Então até a próxima, o próximo episódio, que vai vir surpresas por aí.